Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana e vamos à nossa reflexão. Nós estamos refletindo, estudando sobre o surgimento da igreja primitiva. A igreja primitiva, como nós sabemos, ela surgiu, ela nasceu após a ascensão de Jesus. Então, aqueles discípulos que estiveram com ele durante 3 anos e meio, recebendo ensinamentos, recebendo como fazer cada coisa, a atitude que deveriam ter diante de cada situação. Então foram 3 anos e meio de aprendizado e que eles precisariam botar em prática, porque não adianta nós ficarmos somente sentados na cadeira recebendo ensinos, doutrinas, informações e não colocarmos em prática. Isso diante de Deus não tem valor. Então, o surgimento da igreja primitiva foi uma ordem de Jesus para que eles continuassem com aquela obra que ele iniciou quando do seu ministério aqui na Terra. Esses ensinamentos de Jesus foram todos levados para o contexto da igreja primitiva. Você pode comparar o Evangelho de Lucas com o livro de Atos, é o mesmo autor, e ver no Evangelho de Lucas como Jesus procedia, tudo que ele fez aqui na terra, tudo em nome do Pai, em obediência plena ao Pai. E a igreja primitiva nasceu nesse contexto. Os seus apóstolos deveriam dar continuidade àquela obra iniciada por Jesus. E, na verdade, era o próprio Jesus, ali na igreja primitiva, que estava agindo através dos seus apóstolos, dos seus discípulos, daqueles que continuaram correndo após ele. Por quê? Jesus ascendeu, mas ele enviou o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é que estava agindo naqueles discípulos de Jesus. E foi uma promessa cumprida pelo Pai e pelo próprio Jesus, que ele ia voltar para o Pai, mas ele não deixaria os seus discípulos sozinhos, porque enviaria o Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que esse Jesus que está vivo até hoje, lembre que ele ressuscitou, ele não ficou na sepultura, ele também quer agir através de você, que está seguindo a ele. Ele quer agir através de mim, que estou seguindo a ele, que quero conhecer cada vez mais a sua doutrina. Ele quer agir através de todos que desejem se tornar seus discípulos. Então vamos dar continuidade ao livro de Atos, analisando os feitos e os milagres, estão registrados nesse livro, milagres operados pelos apóstolos em nome de Jesus, ou seja, era o próprio Jesus operando aqueles milagres, e vamos ver a repercussão que tudo isso teve no cenário da Igreja de Cristo. Teve uma repercussão muito forte naquele primeiro século, tanto que eles foram muito perseguidos, porque os milagres continuavam acontecendo. Então, a ordem de Jesus foi que, depois que ele ascendesse ao céu, os seus discípulos deveriam voltar para Jerusalém e lá eles vivenciariam uma experiência maravilhosa, que é a experiência de Pentecostes. E neste evento de Pentecostes, eles seriam cheios do Espírito Santo para continuarem com aquela missão que Jesus iniciou, que é a sua missão, que é a minha missão, que é a missão de todos aqueles que querem seguir a Jesus e se tornar os seus discípulos. E nós vemos, você pode ler lá, Atos capítulo 1 e capítulo 2, que você vai ter uma ideia muito completa do evento de Pentecostes. E nessas passagens nós podemos ler que Pedro se levantou no meio dos irmãos que ali estavam e mostrou a necessidade de escolher outro discípulo para ocupar o lugar deixado por Judas. Então, antes do evento de Pentecostes, tinha que se escolher o discípulo que ocuparia o lugar deixado por Judas. E dentro do que todos estavam ali, dentro daqueles que estavam ali,
foi escolhido Matias, como nós sabemos, segundo a direção do Senhor. E o que nós sabemos de Matias, sabemos muito pouco, mas a Bíblia deixou registrado que ele acompanhou Jesus e seus outros discípulos durante toda a caminhada de Jesus. E que ele também foi testemunha da sua ressurreição. Então, ele estava apto a ocupar o lugar deixado por Judas. Que pena que Judas perdeu essa oportunidade, não é verdade? Nós precisamos ficar atentos para não perder as oportunidades que o Senhor nos oferece. Então, vamos lembrar um pouco sobre o evento de Pentecostes, que significa o quê? Pentecostes significa a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, marcando então o início da igreja primitiva e o início da expansão do Evangelho, porque nenhum deles poderia falar em nome de Jesus, ter poder em nome de Jesus, se eles não tivessem cheios do Espírito Santo. Sabemos que a palavra Pentecostes significa o 50º dia após a Páscoa, lá no calendário judaico. Depois da Páscoa, se passaram 50 dias, aconteceu o evento de Pentecostes. E lá no Antigo Testamento, essa festa era conhecida por 3 nomes diferenciados. Festa das Semanas, que se referia às 7 semanas após a oferta das primícias. Você pode ler Êxodo 34, 22, Deuteronômio 16, 10, Deuteronômio 16, 10 e também 16, e 2 de Crônicas 8, 13. Era conhecida também como a festa da colheita, porque estava se referindo àquela colheita dos grãos que eles faziam naquela época. Você pode ler Êxodo 23, 16. E também era conhecida como o dia das primícias, referindo-se aos primeiros frutos, aqueles primeiros frutos que seriam colhidos naquela colheita. Você pode ler Números 28, 26. Agora, eu quero te compartilhar uma experiência minha, que é importante que nós ouçamos as mensagens. É importante que nós ouçamos pessoas que estão estudando a Bíblia, que se aprofundam na Bíblia, mas é muito importante que nós tenhamos também esta atitude de sentar e buscar na palavra um conhecimento mais profundo. Então eu destaquei aqui para o meu conhecimento, para me aprofundar mais do que a festa das semanas, do que a festa da colheita, que é a mesma festa, também chamado Dia das Primícias. Eu destaquei aqui os versículos, as passagens, para eu meditar mais, com mais calma. Então, eu te recomendo que você vá na sua Bíblia e investigue mais em cima desses livros que eu te dei, desses capítulos. O dia de Pentecostes, nós podemos dizer que era um dia muito festivo para os judeus, porque eles estavam muito alegres, porque eles estavam apresentando os primeiros frutos da sua colheita. Quando nós plantamos, por exemplo, uma árvore frutífera, eu plantei aqui umas 3 em caco mesmo, caco grande. Quando deram os primeiros frutos, eu fiquei tão contente de ver que aquela planta ali estava frutificando. Então, isso traz uma alegria muito grande no nosso coração. É a mesma coisa na vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos familiares. Quando nós começamos a perceber que a palavra que nós estamos dando, que o ensinamento que nós estamos dando, começam a aparecer os primeiros frutos, nós nos enchemos de alegria, não é verdade? Isso também acontecia lá no Antigo Testamento. Os judeus se enchiam de alegria quando eles viam e colhiam os primeiros frutos daquela colheita. Era uma colheita de trigo. Você pode ver isso em Números 28, especificamente no versículo 26, mas
sempre leia um contexto maior, não se prenda só a um versículo. Então, nesse dia de grande alegria que os judeus estavam colhendo seus primeiros frutos, eles expressavam a gratidão ao Senhor por aquela providência divina. Porque às vezes nós plantamos algo e a planta não dá nenhum fruto, mas ela teria capacidade de dar, porque é uma árvore frutífera. Então, quando eles colhiam aqueles primeiros frutos, eles se enchiam de gratidão no coração por aquela providência divina. Nós sabemos que Israel era uma nação essencialmente agrícola. Então, eles precisavam realmente da colheita. Então, era um tempo de muita alegria. E eles se lembravam também, nesse momento, do livramento da escravidão do Egito, que eles receberam. Quando eles eram escravos do faraó, receberam um livramento estupendo, viveram milagres incríveis para sair do Egito e ir em direção a Canaã. Mais tarde, essa festa de Pentecostes passou a ser considerada pelos judeus também pelo aniversário da transmissão da lei que foi dada por Deus a Moisés lá no Monte Sinai. Nós sabemos que quando eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho milagrosamente. E o primeiro ponto que eles pararam foi no Monte Sinai, onde Moisés recebeu as leis com a ordem de passar essas leis para o povo. Você pode ver Êxodo 19. E esse evento do Monte Sinai, ele ocorreu no 50º dia depois do Êxodo, depois da saída dos egípcios, do povo de Deus do Egito. Então, isso se tornou como uma tradição, vamos dizer assim. Aquele momento no Sinai que Moisés recebeu as leis da mão de Deus para passar para o povo, estava se cumprindo ali 50 dias após a saída do Egito. Esse contexto todo está no Antigo Testamento. Agora vamos ver no Novo Testamento. Pentecostes é mencionado no Novo Testamento em 3 passagens distintas. A primeira passagem, que é a mais significativa, faz referência ao dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos lá em Jerusalém. Você tem isso registrado em Atos, capítulo 2. Leia, veja todo o contexto e veja como houve uma conversão ali muito grande. A segunda referência que na Bíblia, no Novo Testamento, que cita Pentecostes, foi quando o apóstolo Paulo estava decidido a não se demorar na Ásia, a fim de poder estar em Jerusalém até o dia de Pentecostes. Veja, Atos 20, 16. A terceira referência mostra Paulo disposto a permanecer em Éfeso até o dia de Pentecostes. Ele estava indo para Corinto, mas ele disse: eu vou ficar aqui em Éfeso até o dia de Pentecostes. Sabe por quê? Porque ali se abriu uma porta muito grande, uma porta muito eficaz para ele proclamar, para ele levar a palavra de Deus e para ele colher também esses frutos que Pentecostes sempre deu ao povo judeu. Porque a palavra de Deus nós plantamos no coração do outro. E com certeza, se a terra é boa, se ele recebe uma misericórdia de Deus, e se ele está aberto para isso, nós vamos colher, e principalmente o Senhor vai colher, os primeiros frutos daquela plantação que você fez. Então, o derramamento do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes, se deu de uma forma maravilhosa, milagrosa. Se pode refletir muito isso em Atos 1 e 2.
E nós sempre temos esta concepção na nossa mente, né? Que Pentecostes, falamos em Pentecostes, temos em mente o derramamento do Espírito Santo, narrado lá no livro de Atos, capítulo 2. Então, nós sabemos que nesse momento, após a ressurreição de Jesus e a ascensão dele, que ele passou depois da ressurreição, ele passou 40 dias aqui na terra, ensinando sobre o reino de Deus, ensinando os seus apóstolos, os seus discípulos. Nós sabemos que 50 dias após a ressurreição do Senhor, o Espírito Santo foi derramado sobre os cristãos. E aí está se cumprindo uma série de promessas que estão lá no Antigo Testamento. Dentre as profecias, a mais direta e a mais explícita foi aquela profetizada pelo profeta Joel. Leia o livro de Joel. Quando ele diz que haveria o dia em que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Leia Joel capítulo 2 e veja que esta profecia, ela se cumpriu lá em Atos, no dia de Pentecostes. E o apóstolo Pedro, ele apontou o cumprimento desta profecia de Joel. Você pode checar isso em Atos 2, 16 a 21. Pedro deixa muito claro ali que a profecia foi cumprida. Lá, ainda no Novo Testamento, João Batista falou também sobre o Messias e disse que o Messias viria para batizar com o Espírito Santo. Veja Marcos 1, verso 8. E depois o próprio Jesus prometeu que o Espírito Santo seria enviado a todos aqueles que estavam desejando seguir a ele, ser seus discípulos. E Jesus deu ordens claras aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que aguardassem em Jerusalém até que isso acontecesse. Então nós vemos que esta promessa do derramamento do Espírito Santo é uma promessa que já foi cumprida da igreja primitiva, mas o Senhor quer continuar cumprindo com esta promessa na vida daqueles que hoje também estão seguindo a Jesus, na vida da sua igreja em toda a face da terra. Mas precisa de uma obediência nossa. Precisamos ouvir as ordens de Jesus e sermos obedientes a essa voz. Porque os apóstolos daquela época, eles foram obedientes, eles voltaram para Jerusalém, eles esperaram lá em Jerusalém até que chegou o dia de Pentecostes, o dia do derramamento do Espírito Santo. E no texto grego original, dizem os estudiosos, que está escrito literalmente, quando o dia do Pentecostes estava sendo cumprido. Ou seja, nesse sentido, nós vemos que a ideia que é expressada aí é que seria realmente o 50º dia após a Páscoa. Esse 50º dia havia chegado. Veja bem, aqueles discípulos de Jesus com essa grande expectativa no coração, e aconteceu. Que alegria eles não podiam sentir. Essa espera tinha terminado porque a promessa tinha sido cumprida. Lucas escreve também que os cristãos estavam ali reunidos num lugar, numa casa, aguardando esse derramamento do Espírito Santo. E é amplamente aceito que esses cristãos eram os mesmos 120 cristãos que são mencionados no capítulo anterior, no capítulo 1 de Atos, que tentam insistir, muitos tentam insistir que só os apóstolos aqui estavam reunidos. Mas há também, diante de outros estudiosos, esse entendimento de que não
seriam só os apóstolos, mas outros discípulos, os mesmos 120 que estavam reunidos antes do evento acontecer. E nós vemos que o derramamento do Espírito Santo, ele foi acompanhado de sinais. Nós podemos citar aqui 3 sinais que estão registrados nas Escrituras, que serviram realmente para atestar a autoridade daquele acontecimento. Era algo vindo do céu. A Bíblia diz que, de repente, um ruído, como de um vento soprando violentamente, encheu toda a casa. E apareceram línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um do que ali estavam. E neste momento, todos ficaram repletos do Espírito Santo, e aí aconteceu uma manifestação. Todos começaram a falar em outras línguas, à medida que o Espírito Santo ia dando habilidade para que eles falassem através de outras línguas. Veja Atos 2, 3 e 4. Então nós vemos que, pelo que se estuda na Bíblia, está relacionado, está conectado falar em línguas, a primeira vez que você falou em línguas, com o enchimento do Espírito Santo. Ele lhe deu esta possibilidade. Então nós vimos o som de um vento forte. Alguns dizem que não foi um vento literal, mas foi o ruído de um vendaval. E esse sinal é muito significativo, porque tanto no hebraico como no grego, uma única palavra é utilizada para transmitir o sentido de vento e de espírito. Ou seja, a mesma palavra hebraica, ela traduz vento e também traduz espírito. Então, se um vento forte ali entrou, podemos dizer o Espírito de Deus ali entrou, encheu aquele lugar, encheu aquelas vidas. Línguas como de fogo é um outro registro que nós vemos lá em Atos 2. E é importante entender que os cristãos que ali estavam reunidos, eles não tiveram uma ilusão, não foi nada ilusório. Eles viram realmente línguas como de fogo pousando sobre a cabeça deles. Pode ser, porque a Bíblia diz que uma pomba pousou sobre Jesus, simbolizando o Espírito Santo. E na Bíblia, o fogo, em várias ocasiões, aparece sendo usado como símbolo da presença divina. E um dos batismos que nós sabemos, que está registrado na Bíblia, é o batismo de fogo. Então, o fogo tem este simbolismo da presença divina, enfatizando especialmente a santidade de Deus e também o juízo de Deus. Um outro ponto importante para nós meditarmos é que naquele momento que houve aquele derramamento do Espírito Santo, muitos falaram em outras línguas. Ao serem cheios do Espírito Santo, os cristãos que ali estavam começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito ia concedendo a eles. Então não era um ato voluntário da pessoa. Não, eu sei inglês, eu vou falar. Eu vivo, minha língua nativa é português, mas eu sei inglês, vou falar em outra língua. Vou falar inglês. Não. O Espírito Santo é que ia concedendo a cada um, dando permissão a cada um, através do enchimento do seu espírito, a falar em outra língua que eles nem conheciam ou não tinham nem intimidade com aquela língua. E o resultado de tudo isso é que pessoas de diferentes partes que ali estavam, diferentes nações que ali estavam, ouviram os cristãos falarem, cada um em sua própria língua. Eles não conheciam a língua que estava se falando ali, através daqueles que foram cheios do Espírito Santo,
mas eles entendiam na sua própria língua. Também é importante saber que é o milagre que estava acontecendo ali, porque o evento de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todos aqueles que estão em busca deste caminho que é a verdade e a vida, nós podemos dizer que é um verdadeiro milagre isso acontecer em nós, porque naturalmente falando, a nossa natureza humana não tem esta convicção, não tem este entendimento que nós poderemos receber do céu o Espírito Santo, sermos cheios dele e através dele operarmos milagres, fazermos obras que nós não teríamos capacidade de fazer e agirmos como Jesus. Então, nós podemos dizer que é impossível não se lembrar de que o Pentecoste era a festa da colheita. Porque o derramamento do Espírito Santo naquele dia apontava sim para uma grande colheita. Uma grande colheita que o Senhor estava desejando fazer. Ele ascendeu para o céu, mas ele estava nessa expectativa desta grande colheita que viria através do derramamento do Espírito Santo sobre seus discípulos e que a partir dali eles estavam recebendo poder, autoridade do céu para colher os frutos naquela igreja que estava nascendo no primeiro século. E nós lemos ainda nesta passagem de Atos, capítulo 2, que o apóstolo Pedro, cheio de autoridade, ele proclamou o evangelho naquele dia. Ele começou logo naquele dia. E imediatamente, após o seu discurso, após a palavra que ele deu, 3.000 pessoas foram colhidas por Deus. Foram tiradas das trevas e levadas à luz do Senhor. Então, naquele dia, houve os primeiros frutos. Por isso, nós podemos dizer que é a festa das primícias, a festa da colheita, a festa das semanas, porque aconteceu 7 semanas após a Páscoa. Esta colheita, o Senhor quer continuar fazendo aqui na terra. Depois que a igreja primitiva foi muito perseguida, sofreu muito, muitos mártires pagaram o preço com a sua própria vida. Houve um esfriamento da fé, um afastamento, principalmente na Idade Média. Mas agora o Senhor está levantando a sua igreja para de novo viverem o dia de Pentecostes e através dos seus seguidores, ele continuar com a sua colheita aqui na terra até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo na sua segunda vinda. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua fidelidade. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe a mensagem, pregue esta mensagem para outros. Seja cheio do Espírito Santo, para você continuar ajudando a expandir o reino de Deus sobre toda a terra. Muito obrigada e no próximo domingo nós nos encontraremos. Até lá!